Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um grande gênio do cinema mudo e também pra mostrar pra vocês a coleção que a Obras Primas do Cinema trouxe, né, homenageando essa pessoa, e é o Harold Lloyd. O Harold Lloyd é considerado o terceiro gênio da comédia do cinema mudo. Antes dele tá o Charlie Chaplin e o Buster Keaton. Só que é engraçado que na época ele era o primeiro, ele era o mais famoso, ele era o que vendia mais ingressos, tinha mais sucesso com o público e de bilheteria. Diferente dos outros dois, a característica, a aparência do personagem dele era bem comum. Ele não era uma pessoa marginalizada da sociedade como o mendigo, né, que era o Carlitos, e ele era totalmente simpático e carismático, diferente do enigmático e sério Buster Keaton. Então, ele era um cara comum, poderia ser qualquer pessoa. A marca registrada deles era justamente os óculos redondos que ele usava. E a pegadinha era justamente essa, os óculos muitas vezes fazem a gente parecer mais intelectual e tudo, então ele usou esse estereótipo, né, pro personagem dele, um personagem que na verdade não tinha nada de nerd e nem de intelectual. Ele não era exatamente uma pessoa excepcional e nem especial. Na verdade, o que tornava interessante era observar como ele vencia todas as dificuldades e obstáculos através de muita criatividade e engenhosidade. Então, eram as situações que faziam dele esse personagem diferente, estranho e excêntrico, apesar de ser um cara comum, só que passando por todas essas dificuldades impensáveis. E as pessoas gostavam muito do Harold, se identificavam muito com ele na época, eu acho que principalmente pelo fato de que tudo que o Harold queria era ser amado e conseguir provar a si mesmo, conseguir ter sucesso, vencer na vida. Então, nos seus filmes, geralmente ele ia de zero to hero, ou seja, do Zé Ninguém pro herói. Antes de ser esse personagem dos óculos, ele foi um personagem chamado Luke Solitário. Esse personagem era meio que uma imitação, na verdade, do Charlie Chaplin, e ele não estava contente com aquilo, apesar de que o Luke Solitário estava dando dinheiro, mas ele não queria ser só uma sombra, né, só uma imitação. Então ele decidiu criar sua própria persona e aí nasceu o personagem que é conhecido aqui no Brasil como Haroldo, ou se você quiser, o personagem dos óculos. Como eu falei, a Obras Primas do Cinema trouxe essa coleção maravilhosa para homenagear, né, o Harold Lloyd, o terceiro gênio da comédia, e que muitas vezes ele é deixado de lado, né? O pessoal foca muitas vezes muito mais no Charlie Chaplin, né, e também no Buster Keaton, né, principalmente Charlie Chaplin, mas é interessante a gente relembrar, né, o Harold Lloyd. Então, aqui a gente tem nessa coleção 4 longas e 9 curta-metragens, estrelados pelo Harold Lloyd, né? E além de quase 4 horas de bônus, com várias entrevistas, homenagens, informação, né, das locações dos filmes e das técnicas, né, que ele utilizou nos filmes dele, os efeitos visuais, tudo isso em 3 discos e em Digispec, né? E a arte, como sempre, é lindíssima, né, típica da Obras Primas do Cinema, e também traz 4 cards. Então, realmente essa coleção tá imperdível, incrível, né? E vale muito a pena ser conferida. Realmente uma daquelas coleções de edição luxo mesmo para você ter na sua coleção. Então agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre esses curtas e os filmes, né, presentes nessa coleção. Como eu disse, são 9 curtas e eles estão em ótima qualidade, principalmente considerando, gente, que alguns desses curtas foram feitos há mais de 100 anos atrás, meus queridos. E alguns são bem curtinhos mesmo, de pouca duração, de por volta a uns 10 minutos, e outros já são mais longos, de quase meia hora. Eu quero ressaltar 2 curtas que eu achei muito interessante, né? O primeiro é High and Dizzy, né, que é um curta-metragem que usa ali a questão da altura na trama e que vai lembrar também, ele é um predecessor, né, uma versão anterior ali, talvez até de teste mesmo, que fez o Harold Lloyd acabar evoluindo suas técnicas para filmar mais tarde, né, o grande clássico que é O Homem-Mosca. Também tem um curta interessante chamado His Loyal Lions,
que é um curta muito criativo porque ele basicamente, sem querer, acaba com o absolutismo, com a monarquia de um lugar e acaba virando o primeiro presidente da mais recente democracia, né, daquele lugar, ou seja, toda uma revolução política acontecendo em menos de meia hora e tudo isso só para ele poder ficar com a garota no final do filme. Nunca uma revolução política aconteceu tão rápido. Alguns desses curtas-metragens são coestrelados com Bibi Daniels, né, a atriz, que era geralmente o par romântico dele, e ela eles acabaram se envolvendo romanticamente na época, mas não deu certo, porque ela queria seguir a carreira de atriz, queria seguir uma carreira dramática, né? Então ela acabou não dando certo, né, o relacionamento deles, e os outros curtas são coestrelados pela Mildred Davis, que acaba sendo ali o par romântico dele em vários curtas e em filmes também. E ela se torna a esposa dele, a senhora Lorde. E é muito fofo porque eles ficaram casados assim a vida inteira, então sei lá. É fofo, né, ver os curtas-metragens sabendo que os dois estavam juntos e que se casaram e tal. Agora eu vou falar sobre os longas, né, que estão presentes nessa coleção. O primeiro é O Homem-Mosca, de 1923. O Harold é um garoto que vai para a cidade grande em busca do sucesso e também esse sucesso é muito importante porque a namorada dele só vai se casar com ele quando ele tiver esse sucesso. Mas digamos assim que conseguir ser bem sucedido na cidade grande não é tão fácil assim, nem tão rápido assim. Mas é claro que o Harold não vai querer, né, demonstrar que ele não está conseguindo. Então ele acaba mentindo para a namorada dele, sempre falando e mandando presentinhos, dando a entender de que ele já tinha um cargo assim muito importante. Só que as coisas se complicam quando a namorada resolve aparecer lá onde ele trabalha de surpresa. Então as coisas ficam bem difíceis e ele tem que realmente se virar nos 30, né, para conseguir sucesso, para conseguir enganar ali a namorada dele. E de todas essas aventuras, isso inclui escalar um prédio. Esse filme não é só um clássico da obra de Harold Lloyd, mas um clássico da história do cinema. A imagem dele pendurado naquele relógio é simplesmente uma das imagens mais icônicas. Inclusive foi imitada várias vezes em vários filmes, como por exemplo em De Volta para o Futuro e A Invenção de Hugo Cabret. Esse filme, na verdade, ele mistura suspense com comédia, então o clímax dele é todo assim. A gente, ao mesmo tempo que existem esses alívios, né, cômicos, né, esses momentos engraçados, mas ele ainda tá subindo aquele prédio. Então, mesmo que tenha coisas engraçadas acontecendo, quanto mais coisas absurdas vão acontecendo nessa escalada, mais a gente ri, mas a gente começa a rir de nervoso mesmo, porque é muita aflição, gente, até hoje, tantos anos, quase 100 anos depois desse filme, gente. E mesmo assim, ele tem uma força, assim, que ele prende a gente completamente. Então a gente assiste aquela escalada e ainda hoje sente aquele frio na barriga. Uma coisa muito estranha que aconteceu na vida do Harold Lloyd foi um acidente que ele teve e ele tava com uma granada que era pra ser falsa, mas ela era de verdade e ela explodiu ali na mão dele. Então ele perdeu alguns dedos, né, de uma das mãos dele e ele disfarçava isso usando uma prótese, né, numa luva bem apertada. Mas imagine só, ele não está fazendo só aquela cena perigosa, mas ele está fazendo com apenas uma mão fixa, né, que ele pode se apoiar completamente, né? Então isso torna a coisa muito mais emocionante. É claro que a cena não é feita exatamente como parece, é um truque ali de câmera, ele não está tão alto quanto parece, mas mesmo assim foi perigoso filmar, com certeza. Tem um bônus, né, nessa coleção justamente que mostra muito bem, inclusive, como essa ilusão foi feita. Mas é bom lembrar que essa parte da escalada é só o terceiro ato. Então, na verdade, isso tudo vai acontecendo em decorrência de outras histórias, outras coisas acontecendo ali. E ele usa de muita criatividade no filme dele, inclusive o enquadramento inicial eu acho tão interessante. O filme começa da seguinte maneira: aparece um letreiro que diz assim que um garoto está se preparando, né? O rapaz está se preparando para fazer uma jornada muito, muito longa. E a primeira coisa que a gente vê é essa imagem. Uma imagem que mostra o Harold Lloyd indo para ser enforcado e ir pra uma viagem pro além, gente. O que é isso?
Sem falar que é interessante observar a criatividade, né? O se vira nos 30 que ele faz, porque ele e o amigo dele não tem dinheiro pra pagar o aluguel e também tem momentos que ele tem que correr pra conseguir chegar na hora do serviço, não se atrasar. Sem falar dos improvisos ali que ele faz ali de uma maneira muito incrível pra poder criar a ilusão pra namorada dele de que ele realmente tem um cargo importante onde ele tá trabalhando. O segundo filme é O Calouro, de 1925. Nesse filme, o Harold é um jovem nerd. Dessa vez, o óculos realmente diz nerd. Apesar de em nenhum momento ele realmente estudar. Mas tudo bem, voltando ao assunto. Ele é o típico nerd que vai pro colégio e ele quer ser um cara popular. Só que pra ser popular, ele precisa entrar no time de futebol americano. E esse filme veio por causa da grande febre que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 20, que o pessoal tava entrando nas universidades tipo adoidado, em grandes quantidades, e o futebol americano universitário era uma grande febre, né? Então ele utilizou disso pra poder fazer o filme, e o filme foi uma das maiores bilheterias, né, da época do cinema mudo, pra vocês terem uma noção, né? Algumas coisas mudaram ali durante a gravação, inclusive a maneira como ele conhece ali o par romântico dele na história. E também é interessante ressaltar que a atriz, né, a Joe Bina, né, que faz o papel ali, o par romântico dele, ela era proibida por contrato de cortar os cachinhos dela, porque davam aquela aparência angelical. E o Harold resolveu começar a filmar pela parte final, que é a cena lá, a grande cena do jogo de futebol, mas ele percebeu que não estava dando certo, porque sem passar antes pelas outras partes da história, ele não estava conseguindo entender muito bem a motivação do personagem. Então ele voltou atrás, mudou de ideia e depois filmou o filme em ordem cronológica. Com certeza esse filme deve ter sido um grande modelo para várias outras histórias parecidas, então vale muito a pena conferir. O terceiro filme é O Caçula, de 1927. Harold é o caçula dos 3 filhos do xerife dessa cidade pequena. Ele tem um porte físico muito diferente dos irmãos dele, então ele acaba sempre sendo visto como fraco, como incapaz, e ele não recebe muito valor da família dele. Só que em um momento em que o pai dele acaba sendo acusado, né, de um roubo que acaba acontecendo, ele, para poder provar o seu valor e também, é claro, como sempre, conquistar a garota, ele vai atrás, assim, das pessoas responsáveis e para tentar salvar, né, e provar a inocência do pai dele. Esse talvez seja o exemplo mais clássico, né, do Harold deixando de ser um Zé Ninguém para se tornar um herói. E é muito interessante, realmente fica tão claro visualmente a diferença do Harold pros irmãos dele. Na verdade, uma coisa que eu acho muito legal nos filmes do Harold são os intertítulos que eles colocam, né? Os diálogos e coisas assim, porque são muito engraçados, são piadas à parte. Por exemplo, em relação ao Harold, eles dizem assim, aparece um intertítulo de que quando a cegonha tava trazendo ele, ela quase derrubou ele porque ela tava dando risada. Tadinho do Harold. Então, ele fica destacado porque ele é menor, magrinho, de óculos, no meio desses irmãos altos e com aquele porte assim de lenhador, né? Então, mesmo sendo subestimado, o Harold continua sendo otimista e positivo. E apesar de todas essas dificuldades, ele continua tendo persistência e determinação. Nesse filme ele utiliza também um outro gênero, né, o suspense também, mas no caso aqui mais um suspense ligado ao terror, né? Então ele tem esses momentos, essas cenas de medo, onde ele está, né, nessa missão, né, de conseguir salvar a reputação do pai dele, de recuperar ali o dinheiro que foi roubado. E ele tem que enfrentar um cara que parece vindo de um filme de terror em um barco meio que abandonado, que também parece cenário de um filme de terror. Então, ali o medo também, da mesma forma, acaba sendo aliado da comédia. Agora, o quarto e último filme, né, dessa coleção é Speed, e também é conhecido aqui no Brasil como Haroldo Veloz, de 1928. O Harold é um cara aqui nesse filme que não dura nos empregos, porque ele é doido por beisebol, então ele tá só interessado em ouvir os jogos e saber os resultados e coisas assim. Mas perder o emprego não impede ele de sair por aí pra passear junto com a namorada dele.
As coisas ficam complicadas quando o pai da namorada dele tá passando por uma situação difícil, porque ele é o último cara que conduz ali em Nova York, né, uma espécie de bonde puxado a cavalo, né, que anda nos trilhos de ferro. Então ele é o último cara que tá fazendo isso, então o progresso chega e quer, digamos assim, esmagar o cara, quer destruir o negócio dele, né. Então o Harold vai ajudar. É claro que o Harold tem, digamos assim, segundo as intenções, ele quer ajudar porque ele sabe que a namorada dele não vai se casar com ele enquanto, né, ela vê o pai dela naquela situação. Nesse filme a gente tem um Harold diferente. É interessante, né, que os filmes do Harold, cada um tem as suas características principais. Então o Harold, ele não é sempre a mesma pessoa. Ele sempre é o cara positivo e legal, né, em todos os filmes, e sempre engenhoso em suas situações, as situações que ele tem que enfrentar. Mas ele acaba tendo umas personalidades um pouco diferentes em cada filme, então você não vai assistindo e sempre esperando e sabendo o que vai ser, o que esperar daquele personagem. Não, ele tem algumas diferenças, e nesse filme ele já é um cara mais tranquilo, ele não tá tentando provar nada pra ninguém, ele tá tranquilo em ser quem ele é, e quando ele vai fazer esse ato de heroísmo pra ajudar, é porque ele é um cara legal e também porque ele quer ver a namorada dele feliz e tudo, né, e acha injusto a situação ali do pai dessa garota, né, sofrendo, tendo que perder seu ganha-pão, né. Então é um Harold diferente. Sem falar que além do Harold diferente, a gente tem um cenário diferente, porque o Harold Lloyd sempre filmava em Los Angeles, né? E nesse filme ele realmente viajou junto com a equipe dele lá pra Nova York pra fazer as filmagens. Então cria um clima completamente diferente, mas também algumas dificuldades pra filmar, né? Porque em Los Angeles o pessoal tava acostumado, né, a ver o pessoal ali filmando, só que em Nova York não, então tinha aquele aglomerado, né, de pessoas observando e tudo. Aqui o outro gênero ali que está junto com a comédia nesse filme é a ação, porque o filme ele tem cenas surpreendentes, gente, cenas incríveis, tecnicamente muito bem feitas, né, pra tecnologia da época, e que até hoje são emocionantes, né, com várias cenas de corrida, né, e também mostra muita ação nessa populosa e dinâmica na cidade de Nova York, onde a história acaba acontecendo. Sem falar que é interessante porque acaba preservando de como a cidade era, né, naquela época dos anos 20. Um dos bônus, inclusive, dessa coleção vai falar em muitos detalhes, muito bem, sobre o filme location, né, os lugares onde foi filmado, né, e os truques ali utilizados. Então é muito interessante. Então, essa coleção do Harold Lloyd recomendadíssima, gente. Vocês já sabem. E vocês podem adquirir ela no site colecioneclassicos.com.br. Eu também quero recomendar pra vocês uma participação que eu fiz no podcast Filmes Clássicos, e a gente falou sobre o filme Homem-Mosca, então eu vou deixar aqui na descrição pra você conferir, tá bom? E não saia desse vídeo sem curtir, né? E também compartilhar com todo mundo. E se você não for inscrito, já sabe, clica no botãozinho para poder se inscrever, tá bom, gente? Não esqueça de passar na descrição e conhecer os nossos canais parceiros, que um deles é, inclusive, o podcast Filmes Clássicos. Obrigada, gente. Tchauzinho.